Na América temos a inflação a descer 3% em 8 meses. E na Europa temos o quê? Temos a Euribor a descer. Mas os juros continuam a subir em 50 pontos de cada vez, com a justificação de que a inflação está projetada para permanecer elevada durante muito tempo. Ou seja, o sofrimento continua. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal Investimento Estratégico. Como já perceberam, vamos falar do relatório americano de inflação, o CPI. Vamos ainda falar da inflação do lado do produtor, ou seja, o PPI, e isto do lado americano. Aqui por causa, na Europa, vamos olhar para as decisões de política monetária, o porquê de terem subido 0,5% e vamos falar de Euribor, especialmente Euribor de 3 meses, pois afeta os certificados de aforro. Mas, antes disto tudo, e como já é normal neste canal, vamos antes atualizar o portfólio e ver as mudanças que eu fiz no mesmo. Ora, e não mudou muita coisa desde a última vez, mas uma das coisas que mudou foi o pequeno reforço que eu fiz na Mastercard. Apenas subi 2% na posição total, mas tenciono subir mais um pouco sempre que for oportunístico fazê-lo. Depois, continuamos com o objetivo de manter 10% da capital disponível por agora, pelo menos até à próxima reunião da Fed, ou seja, o Banco Central Americano, pois essa reunião pode fazer mudar o meu objetivo e fazer-me reavaliar os 10% de capital disponível para 15% ou mesmo para 5%, dependente do que for dito na reunião. Vamos esperar por dia 22 para reavaliar, mas por agora o portfólio não mudou muito, sem ser as próprias oscilações do mercado. E já que falámos da reunião do Fed no dia 22, vamos falar do relatório que eles dão mais importância para tomar as suas decisões. O CPI, ou seja, o relatório da inflação. E logo no início do relatório dizem-nos que a inflação em geral desceu de 6,4% para 6% no mês de fevereiro. Portanto, a inflação já desceu 3% em 8 meses para a América e vamos tentar perceber o que ainda falta descer para trazer a inflação geral para valores mais saudáveis. Ora, quando mergulhamos no relatório, temos vários valores para tomar atenção. Do lado esquerdo, o primeiro valor é o peso de cada item no relatório, ou seja, a percentagem da sua influência no relatório total. Depois, temos no lado direito o valor para o mês de fevereiro em relação ao mês de janeiro, ou seja, em percentagem qual foi a mudança de um mês para o outro. Portanto, agora que sabemos isto, vamos lá. No primeiro item temos a comida com 13% de peso total e continua a subir 0,4% de mês após mês. Mas neste caso não é o suficiente para puxar o relatório de inflação para cima, pois os 0,4% anualizado, em média, dá cerca de 5% no final do ano. E o valor final do CPI foi de 6%. Depois, temos a energia com 7% do relatório que desceu 0,6% em fevereiro em relação a janeiro. Ou seja, mesmo com apenas 7% de peso no relatório, é uma grande descida, pois são quase 8% de queda anualizada e acabou contribuindo para descer a inflação este mês. Este valor, em princípio, ainda deve descer mais um pouco nos próximos meses, agora que os preços do petróleo estão cada vez mais estáveis. E chegamos à pior parte, a habitação. E aqui sim, esta secção representa 79% de todo o relatório. E se não conseguirmos controlar o preço das casas, não conseguimos descer o relatório da inflação. Ora, dentro dos serviços sem serviços de energia, que ocupa 58% dos 79% do relatório da inflação, temos um crescimento de 0,6% de janeiro para fevereiro, o que significa cerca de 7,2% anualizado. Ou seja, 0,6% é como se fosse a velocidade em que nós viajamos e se pegarmos neste valor e multiplicarmos por 12 meses para dar um valor aproximado do que seria o valor anualizado, obtemos cerca de 7,2%, o que é superior à inflação geral, ou seja, continua a puxar o relatório para cima. Depois, ainda temos a habitação com 34% dos 58% dos serviços a subirem 0,8% em fevereiro em relação a janeiro, o que significa que anualizado dá perto de 10%, o que continua a ser imenso. Portanto, com uma passagem rápida pelo relatório americano da inflação, vemos que eles já começam a ter uma grande parte dos seus setores controlados, à exceção das habitações, e normalmente este setor, historicamente falando, é sempre um dos últimos a descer. E por isso mesmo é que a Fed até já salva bancos imprimindo dinheiro, pois a inflação está na direção correta. Portanto, no caso do investidor, vamos esperar por dia 22 de março e ver qual é a subida de juros, se lhe houver subida de todo, pois o mercado já está a precificar 38% de probabilidade de nem sequer haver uma subida. Ou seja, o Banco Central Americano deixar os juros como estão e 62% de probabilidade de haver outro aumento de 25 pontos. Eu, honestamente, acho que é muito cedo para haver um pivot, ou seja, uma paragem de subida de juros americanos, mas se houver, é extremamente positivo para o mercado das ações. Ora, CPI de lado, agora temos o PPI.
ou seja, a inflação do lado do produtor, que também foi positivo. Tivemos uma descida de 0,3% para 0,1% negativo mensalmente e a expectativa era de 0,3%, portanto, excelente. O que significa que os preços do lado dos produtores está cada vez mais controlado, o que seria de esperar agora que o petróleo e a eletricidade está cada vez mais controlado também. E já que estamos do lado americano, vamos ver os certificados do Tesouro. E com esta história de falência de bancos e salvamento por parte da Fed, fez com que os tesouros caíssem cerca de 1%, mesmo com os juros altos. O que não é nada mau, porque pode estimular um pouco a economia e, se não afetar a inflação, que aparenta estar minimamente controlada, podemos ter uma recuperação da economia americana sem uma grande recessão. E do lado europeu, estamos a ver um fenómeno parecido, onde as taxas de Euribor estão a descer, depois dos acontecimentos com os bancos, nomeadamente o crédito suíço, mas no caso europeu, nem acredito que seja algo duradouro. Até porque a Europa. A inflação na Europa está longe de estar controlada, pois o que está a afetar os preços na sua generalidade são outros setores. Bom, mas já lá vamos. Antes, vamos ver as decisões de política monetária por parte do Banco Central Europeu. Ora, e no dia 16 de março houve uma comunicação do Banco Central Europeu que iam subir 50 pontos nas taxas de juro e que iam continuar a subir, pois a inflação estava projetada para permanecer elevada durante muito tempo. Ora, e as previsões do Banco Central Europeu são de chegar ao final do ano com 5,3% de inflação para 2023, 2,9% para 2024 e 2,1% para 2025. Algo que eu tenho alguma dificuldade em acreditar, pelo menos com as condições atuais, pois a Europa continua com um mercado de trabalho fortíssimo, mesmo com a economia a enfraquecer. A empregabilidade cresceu 0,3% no quarto trimestre de 2022 e o desemprego está a níveis históricos com valores baixíssimos, como, por exemplo, 6,6% de desemprego para janeiro de 2023. A descida neste mês na inflação de 8,6% para 8,5% deveu-se essencialmente à queda nos preços de energia, mas em contraste o segmento da alimentação continua a disparar, mas antes de olharmos para esse setor, vamos ver os riscos que eles ressaltam no relatório. Portanto, o primeiro risco para a economia continua a ser a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que continua a puxar os preços da energia e da comida para cima. Depois, falam ainda na recuperação da China, que pode dar um novo impulso aos preços das matérias-primas e a uma maior procura por outros artigos que pode vir a inflacionar os preços. Na minha modesta opinião, e pelo que eu já vi na América, a recuperação da China não está a causar problemas em nenhum destes campos na América, portanto, duvido que se venha a sentir algo na Europa também. E, já no final do relatório do Banco Central Europeu, eles ainda realçam que o mercado imobiliário já está a abrandar, o que é bom para abrandar um pouco a especulação e descer também os preços das rendas e das casas em regra geral. Portanto, a nível europeu, desde outubro, no segmento das casas, da eletricidade, do gás e outros, já descemos de 23,2% de inflação para 10,1%. Ou seja, continua a causar pressão na inflação sim, mas está na direção correta. Para os curiosos, a realidade portuguesa neste segmento é ainda melhor que a realidade europeia, pois neste momento contamos apenas com 6,9% de inflação no segmento das casas, da eletricidade, etc. Agora, no segmento da alimentação, comidas e bebidas, é que estragamos tudo. Tanto a nível europeu como cá por casa, em Portugal. Portanto, a nível europeu, a secção de alimentos e bebidas ocupa 16% do valor total da inflação, e continua a subir em flecha, sem dar sinais de abrandamento, mesmo já indo em aumentos de 17% anualmente, ainda nem sequer temos o mais mínimo remoto sinal de abrandamento. E em Portugal ainda está pior, com 21,5% anualmente de aumentos, ou seja, apertem bem as carteiras que o sofrimento está para durar. O Banco Central Europeu disse-nos que grande parte destes aumentos na alimentação era devido à guerra na Ucrânia e, em grande parte, até deve ser. Mas eu fico na dúvida se, pelo menos, esta diferença de 4% acima que Portugal tem do resto da Europa não será também da especulação dos preços de alguns supermercados. Mas deixamos esta resposta para a ASAI. Vamos ouvir as declarações da Ana Moura, a inspetora-diretora da ASAI, apenas uma hora depois de iniciarem mega operação pelos supermercados pelo país afora. Está tudo em conformidade. Infelizmente, na área alimentar, detectámos algumas situações de Casos especulação. concretos é que encontraram? Portanto, na passagem na caixa de alguns produtos, verifica-se que o valor que está a ser cobrado ao consumidor não corresponde ao valor que está indicado na prateleira. Esses produtos estão a ser apreendidos e estão a ser devidamente acondicionados para que sejam submetidos
a validação ao Ministério Público e que depois, no curso do inquérito, seja determinado o destino a dar. Nós, nestas situações, tentamos que seja, pelo menos, efetuada uma doação para não haver desperdício alimentar, obviamente. Noutra situação, que estamos a falar, por exemplo, de queijos, houve parte de pesagem ou de outros produtos de bem alimentar, parte da pesagem que também não estava correta e o consumidor estava a pagar mais. De facto, temos algumas frações de queijo que não têm sequer a indicação do peso. Observamos que, ao pesar cada uma dessas unidades, o valor que o consumidor paga por todas elas é o mesmo, porque está a ser vendida a unidade. Contudo, temos diferenças de 200 ou 300 gramas, que fazendo o paralelismo para o preço por quilo, dá variações de preço por quilo na ordem dos 8 a 10 euros, o que não é correto, porque o consumidor tem que ter a perspectiva de estar a pagar por aquele artigo um determinado preço por quilo, aliás, que é obrigatória a indicação dessa indicação. Com o reforço destas fiscalizações desde setembro passado, têm encontrado muitas situações destas, especialmente em que tipo de bens alimentares? Mais na carne, mais nos queijos, mais a nível da pesagem errada? Temos verificado alguns casos na área dos laticínios, na área das carnes também e muito pouco na questão na fruta e dos legumes, porque como o método de venda do fruta e legumes é a pesagem do consumidor, é que escolhe a quantidade que quer levar e vai pesar à balança e muitas vezes consegue fazer logo essa apreciação. A questão complica-se mais quando são produtos pré-embalados ou embalados do dia, em que Para o não consumidor é difícil detectar, não é? Não vos chegam queixas nesse sentido? Não, porque estamos a falar de uma diferença na ordem das gramas, das 200, 300 gramas, que não é visível ao consumidor a olho nu. Portanto, nós fazemos a verificação do peso de todas as unidades para fazer precisamente esse diferencial e perceber, em termos de valor da unidade, qual é a diferença para o preço por quilo. E, de facto, temos constatado que algumas unidades e algumas referências estão a ser vendidas com preços por quilo absolutamente distintos, e é isso que nós pretendemos que não aconteça, que é dar a possibilidade ao consumidor de fazer escolhas acertadas e justas, de acordo com as suas possibilidades financeiras, e não haver aqui esta disparidade de critérios. Portanto, levar mais 300 gramas ao mesmo preço que um outro leva um artigo igual, com menos 300 gramas, pelo mesmo valor, não me parece correto. Obrigada, Ana Moura. Inspetor. Pois, também não me parece muito justo. Portanto, ainda bem que os supermercados garantem não ter aumentado as margens de lucro. Bom, e isto está para durar. Não apresenta sinais de melhora e por isso sejam o mais disciplinados possível financeiramente, porque eu não estou a ver uma grande forma de evitarmos uma boa crise na zona europeia. O Banco Central Europeu diz-nos que precisam de mais informações futuras, mas com certeza vão vir mais subidas de 50 pontos, pois a inflação continua alta, com resiliência, e com um setor de 16% de peso total da inflação a subir desta maneira, não estou a ver como não vão continuar a subir os juros e a pressionar os empréstimos e as carteiras das pessoas. Portanto, mantenham-se rijos e até já.